Gente, eu vou falar para vocês hoje da torneirinha de 3 vias, tá? Ou torneira de 3 vias. Ela é muito utilizada em setores de internação. Por quê? Porque ela me permite administrar um outro medicamento mesmo quando está ocorrendo a infusão pelo equipo. Então, eu não preciso desconectar o equipo para inserir uma outra medicação aqui, né? Ela é muito boa por conta, né, dessa finalidade, entre muitas outras, tá? Então, ela vem com uma aba, né? Então, é só a gente puxar essa abinha, ó. E aí, ela já está aqui. Qual que é o grande segredo da torneirinha de 3 vias? É essa válvulazinha aqui, tá? Observem que ela é um T, né? Ó. Tá vendo? Ela é um T. Essa parte de cima, que não tem essa pontinha, é ela que determina o lado que está fechado, tá? Então, por exemplo, se essa pontinha está para cima, significa que essa via e essa via estão abertas. Por quê? Porque eu tenho uma pontinha para cá e uma pontinha para cá, e o que está fechado está para lá. Então, as duas vias estão abertas. Como que funciona? Esse aqui é o gelco, né? Nós já falamos dele, né? Então, quando eu vou puncionar meu paciente, eu utilizo, punciono aqui, depois eu retiro a agulha e fica só essa parte aqui no paciente, ó. Essa parte maleável que é o catéter. A torneirinha, ela fica conectada aqui, ó. Tá? Então, ela fica desse jeito no braço do paciente, né? Então, vamos supor, eu coloco, funcionei, fixei com o micropore e fica desse jeito aqui, ó. Tá? O que que acontece? Como que é, né, a questão do funcionamento? Então, eu tenho dois líquidos aqui, um rosa e um roxo. Certo? Ó. Um rosa e um roxo. Observem que essa partezinha lisa que não tem a oreinha tá para cima. Então, significa que tanto o rosa quanto o roxo vão poder entrar no meu paciente, ó, o rosa e o roxo. O rosa e o roxo. E não é isso que eu quero, né? Por quê? Porque a finalidade da torneirinha é não deixar virar bagunça. Então, se eu quero administrar o roxo, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir para o roxo e fechar para o rosa. Então, se tem essa lombadinha aqui, significa que o rosa tá fechado, ó. Vou tentar empurrar o rosa, ó. Ele não vai. Por quê? Porque ele tá fechado. Agora, o roxo vai numa boa. Agora, eu quero abrir pro rosa e fechar pro roxo. Fechei pro roxo, ó. Não vai, eu não consigo empurrar. Não sei se vocês estão vendo, ó, que a molinha, ó, tá vendo? Não vai. Enquanto que o rosa vai numa boa, tá? Então, recapitulando. Quando tem essa lombadinha aqui, onde eu tô com o dedo, significa que está fechado. Se ela tiver desse jeito, significa que tá aberto pro roxo e aberto pro rosa. Por quê? Porque o lado que tá fechado não tem nada. Então, se tiver desse jeito, tá errado. Por quê? Porque eu tô, ó, administrando as duas medicações ao mesmo tempo. A menos que a prescrição peça isso, tudo bem, mas você tem que saber que esse lado que não tem, tá, ó, essa ponta, significa que tá fechado. Então, eu vou fazer novamente, certo? Vou abrir pro roxo e fechar pro rosa. Tá vendo? A lombadinha do lado do rosa, o rosa não vai. E o roxo vai. Vou fechar pro roxo e abrir pro rosa. Ó, fechado pro roxo e aberto pro rosa. Na vida real, né, no dia a dia, como que vocês vão costumar a ver, tá? Uma das vias vai estar conectada com o equipo, tá? Deixa eu pegar o equipo aqui. Então, esse é o equipo, certo? Que vai estar conectado no soro, que nós ainda vamos ver, certo? Então, aqui eu tenho um equipo. Essa via aqui vai estar fechada, certo? E aqui tá no meu paciente. Então, ó, uma via no paciente, uma via no paciente, uma via fechada e uma via no equipo correndo soro. Ah, vamos supor que tem medicação para dor, né? E o soro tá correndo. Eu não preciso desconectar isso aqui. Eu venho, fecho o equipo, né? A gente vai ver isso ainda, né? Então, eu pego a rodinha, fecho ela aqui para baixo, tá? Vou fechar aqui a via do soro, então não vai mais correr soro. Aí, o que que eu faço? Eu posso conectar direto? Não. Por que que eu não posso conectar direto?
Porque o que vai acontecer? Pode vir a sair ar, né? Então, eu coloco, ó, desse jeito, na diagonal, a minha torneirinha, né? A minha válvula. Então, não vai entrar ar. Conecto aqui e abro pro rosa. Abri pro rosa, fechei pro soro, eu vou administrar a medicação, ó, saindo aqui pelo catéter, ó, entrando na veia do paciente, ó. Terminei de administrar toda a medicação. Faz conta que já acabou, tá, gente? Acabei de administrar a medicação, simples assim. Volto a minha torneirinha na diagonal, retiro a seringa, fecho. Aí eu vou abrir para o soro e fechar para outra via, ó. Abri para o soro, fechei para outra via. Venho aqui e abro o soro novamente, ok? Então, dessa forma que é feito, né, esse processo com a torneirinha. Continuando, então, com a nossa prática, né? Então, vamos imaginar que foi prescrito para o paciente um soro de 100 ml, tá? Buscopan composto, Profenid e Decadron, tá bom? Então, essa é a prescrição que a gente tem. Na maioria dos setores, a gente não vai ter os medicamentos com esses nomes, que são nomes comerciais. Então, a gente precisa ficar atento ao princípio ativo. Então, eu sei que o Buscopan composto é esse aqui, que é o butilbrometo de escopolamina mais dipirona. O Profenid, o cetoprofeno, que é o Profenid, e a dexametasona, que é o Decadron. Então, eu preciso fazer esse raciocínio, tá? No caso da nossa aula aqui, as ampolas elas já estão quebradas, porque é uma ampola que já foi utilizada. Então, só para a gente fazer a demonstração, tá? Então, supõe-se que eu já quebrei essas ampolas, tá ok? Então, o que é a primeira coisa que nós vamos fazer? O primeiro passo de tudo, quando a gente vai utilizar medicação com soro, é tirar o ar do equipo com o soro antes da gente colocar a medicação aqui dentro. Por quê? Porque se por um acaso acontecer alguma coisa e eu contaminar o equipo, eu perdi medicação junto. Então, eu tenho a via que vai conectada no acesso do paciente e a outra via que vai conectada na bolsa de soro. E essa rodinha aqui, ó, é o meu controlador de fluxo. Quando ela tá para cima, assim, folgada, significa que o equipo tá aberto. Se eu pego ela, empurro ela puxo ela para baixo, o equipo tá fechado. Então, o que significa isso? Não vai descer medicação. Se eu quero que desça a medicação, eu abro aqui. E como que funciona esse processo? Não é necessário tirar essa tampinha, ó. Tá vendo? Eu não tiro essa tampinha. Por que eu não vou tirar essa tampinha? Porque isso vai evitar a contaminação, porque é essa ponta do equipo que vai grudar, que vai conectar no acesso do meu paciente. Então, eu venho aqui. Esse é um modelo de bolsa de soro. Ela tem duas tampinhas, ó. Eu tiro a proteção de uma dessas tampinhas. Aqui, ó. Certo? Eu deixei uma com uma assim para vocês verem. Então, vem duas proteções, a gente tira. Uma via é para o equipo, a outra via é para a administração do medicamento. Então, o que eu faço? Retiro essa tampa daqui, tá? Ó. Sem pôr a mão aqui jamais, tá, gente? E com, né, a bolsa, né, com essa via assim, na posição vertical, eu vou conectar o equipo aqui. Conectei, o que eu vou fazer? Com a minha mão não dominante, eu vou segurar a bolsa e com a mão dominante eu vou segurar o controlador de fluxo. E essa ponta aqui do meu equipo. Por que eu vou segurar essa ponta? Porque se eu deixar ela largada aqui, pode acontecer contaminação. Então, eu ponho ela um pouquinho pra frente, ó. Seguro as duas coisas com a mesma mão. E elevo, né, a bolsa de soro, ó. Tá aberto. Vou elevando, aperto um pouquinho. Quando eu ver que saiu o soro na ponta do equipo, que tá chegando, ó. Saiu uma gotinha de soro, ó, tá vendo que tá pingando aqui? Ó, tá pingando. Eu venho aqui, olho em meu dedo e fecho, ó. Fechei. O que isso significa? Significa que o meu equipo já está preenchido com soro, porque o equipo ele não pode ir para o paciente sem estar preenchido com soro, senão vai entrar tudo isso aqui de ar no paciente. Outra coisa, quando você chegar nessa parte, você já fez todo o planejamento, que é aquela parte que a gente já viu na teoria. Tem que fazer o planejamento, verificar melhor acesso, verificar melhor dispositivo, o local, tudo mais. No caso de você ter optado pelo
scalp, tá? Ele tem, gente, uma abinha de abrir, tá? A gente só tem que achar ela. Aqui, ó. O scalp, ele também tem um caninho, ó. Olha como ele é comprido. Isso aqui também vai entrar de ar na veia do paciente? Não, tá? Algumas pessoas preenchem com sangue isso aqui. Então, elas vão até o paciente, puncionam o paciente, conectam uma seringa aqui e puxa o sangue, como se fosse fazer uma coleta de exame. Eu não aconselho porque é uma coisa um pouco desagradável para o paciente, né? Então, se não tem necessidade, porque não tem coleta, não tem por que fazer isso. Quando você punciona e tá na veia, a própria força né, da pressão do garrote já faz com que o sangue preencha um pouquinho do scalp. Então, você já sabe que tá na veia. Não precisa fazer isso. Então, já pode levar isso aqui preenchido. Como que a gente faz agora? O meu equipo tá fechado. Eu vou conectar sem contaminar as tampinhas. Então, eu pego a tampinha do scalp, coloco numa superfície sem contaminar, a tampinha do equipo sem contaminar e conecto as duas. E o mesmo processo que eu fiz, eu vou fazer sem tirar essa capa protetora do scalp, ó. Não tiro isso aqui. Isso aqui eu só vou tirar na hora que eu for puncionar o paciente. Seguro aqui, tá, ó, o meu scalp com uma mão. E aqui, ó, o corta-fluxo. Vou fazer a mesma coisa. Elevo a bolsa de soro, abro o equipo, ó. Abri o equipo. E vou fazer o mesmo processo, ó. Até eu ver que tá saindo soro do scalp, ó. Tá vendo que tá pingando aqui, ó? Pingou, fechei. Já era. Ou seja, o meu scalp e o meu equipo já estão preparados para receber a medicação. Na hora que você for desconectar os dois, você vai fazer uma pinça aqui, ó. Tá, ó. Pra não entrar ar, tá? Faz a pinça e desconecta os dois. Sem encostar em nenhuma das superfícies das tampinhas, você reconecta aqui, ó. Pronto. E deixa na sua bandeja. Aí, o que eu vou observar? Na prescrição, eu tinha Profenid, que tá num frasco ampola. O frasco ampola, ele vem com pó. Então, eu vou ter que reconstituir esse medicamento, né? Como é de 100 miligramas, o fabricante me aconselha a fazer a reconstituição com soro fisiológico. Então, eu vou fazer o quê? Seringa, agulha de aspiração, 40x12. Como eu sei que eu ainda tenho que administrar Buscopan composto e o Decadron, né? Eu vou ter aí uma quantidade razoável de ml, então eu vou utilizar uma seringa de 20, né? Por quê? Porque eu vou aspirar todos de uma vez para colocar todos de uma vez dentro da bolsa de soro. Conecto a seringa na agulha sem contaminar, tá? Ó. E como o fabricante me disse que eu posso reconstituir o Profenid, que é o cetoprofeno, com o soro fisiológico, eu posso utilizar esse mesmo soro. Aqui que vem um detalhe, gente. Ó, com a bolsa na vertical, introduza bem retinho assim, ó, para não transfixar, tá? Ó, tá vendo a minha agulha aqui dentro, ó? E aí eu vou aspirar a quantidade, virei, ó, vou aspirar a quantidade que o fabricante me manda reconstituir. Então, aspirei a quantidade adequada, retirei. Olha como que eu coloco no frasco ampola, ó, bem reto, ó. Coloquei. Não vou retirar. Eu vou introduzir o soro aqui dentro, tá, ó. Detalhe, gente, levanta assim, ó. Pra quê? Pra que a pressão, ó, não puxe o medicamento. Travo a minha mão aqui, ó. Tá vendo? V da vitória, travei a seringa e vou fazer movimentos circulares. Movimentos circulares até que o meu medicamento esteja totalmente líquido, né? Totalmente homogêneo. E eu não enxergue partículas, tá? Ó, dentro dele. Observei, vi que a coloração está homogênea, que o líquido está homogêneo, que não tem presença de grãozinhos. O que é que eu vou fazer? Vou virar de cabeça para baixo. Dá para ver o bisel da minha agulha aqui em cima. Tá vendo? Ó?
eu vou descer com o bisel e vou puxar. Tá vendo que tem um espaço aqui na seringa? Isso aqui é pressão. Se você empurrar e soltar, ó, a própria pressão da seringa puxa o medicamento. Por que ele parou de vir? Porque meu bisel tá pra cima. Então, com todo cuidado, eu venho aqui, ó, puxo mais um pouquinho e vou puxando, ó. Viram? Aspirei todinha a medicação. Não solta o dedo daqui de baixo, que senão ele volta tudo pra dentro, ó. Se você soltar, tá vendo que ele volta? Então, não pode, tem que puxar aqui, ó. Puxei, ó. A primeira medicação já foi. Precisa tirar o ar? Não precisa. Por que não precisa? Porque eu vou colocar de uma vez só aqui. Venho para o próximo medicamento. Tá, ó. Dedo indicador no fundo da ampola. 2 dedos. Só o mindinho que você não vai usar, ó. 2 dedos aqui e o polegar aqui. E aí você puxa. Cuidado para não encostar no êmbolo, tá? Ó, é aqui que você não pode encostar. Foi isso que a gente viu no vídeo, né? Nos outros vídeos. Então, você puxa, ó. Super fácil, sem encostar no êmbolo. Porque se você fizer isso aqui, você vai contaminar a seringa, tá bom? Então, dessa forma, puxei. Peguei toda a medicação, ok. Vou para a terceira ampola. Nesse caso aqui, como juntou bastante ar, eu vou tirar um pouco. Por quê? Porque não tem necessidade de ficar todo aquele ar. Mesmo processo, ó. Dedo no fundo da ampola. Bisel para baixo, ó. Dedo no fundo, 2 dedos aqui e o dedão. Puxando pelo êmbolo, ó, sem encostar, ó. Não encostei ali. Beleza, minhas 3 medicações estão na minha seringa. Tudo que eu tenho que fazer é pegar a minha bolsa e fazer o mesmo processo que eu fiz aquela hora. Vou colocar toda a medicação. Agora não tem problema encostar no êmbolo, tá, gente? Porque você não vai usar mais a seringa. Viram? Retirei, tá? Ó, em algumas instituições, né, durante o preparo do medicamento, pode ser necessário que eles peçam para você desconectar a seringa da agulha para jogar no Scarpac, porque não teve contato com o paciente, só teve contato com a medicação. Então, você vai seguir o que é preconizado pela empresa. Agora, observem o seguinte. Por que eu peço para tirar o ar antes de pôr a medicação? Vamos supor que você esqueceu e você não quer tirar o ar antes de pôr a medicação. Vocês estão vendo que a minha bolsa de sangue, que a minha bolsa de soro tá colorida, né? Vocês vão ver como a medicação, ela preenche o equipo, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Tá vendo que tá ficando cor de rosa ali, ó? Bem fraquinho, né? Tá ficando rosa. Deixa eu abrir a tampinha aqui, só pra dar pra vocês verem melhor. Ó, tá bem clarinho, mas tá cor de rosa. E aí, o que acontece? Se você perde o equipo, encosta o equipo em algum lugar, o que vai acontecer? Esse equipo, ele vai acabar ficando preenchido pela medicação, e se você contaminar o equipo, encostar o equipo em algum lugar, você vai perder um equipo inteiro preenchido com a medicação. Aí você pode até falar assim, ah, professora, mas é pouquinho. Mas uma pessoa que tá com dor, tá recebendo tramal, um equipo é muita coisa, tá? Então, de uma forma bem simplificada, tá? A gente focou só no processo de montagem. Revisem a técnica, tá? No estágio é bem parecido com isso aqui. Mas vocês têm que lembrar de estar com os EPIs adequados, estar num local adequado, ter separado a bandeja, ter checado a prescrição, ter checado o medicamento, ter checado a quantidade prescrita pelo médico e a apresentação da ampola para fazer a aspiração correta. Se na minha prescrição, por exemplo, tivesse, né, no caso aqui da dexametasona, né, que eu tenho uma prescrição de 4 mg por ml e uma ampola que tem um total de 2,5 ml, eu sei que se o médico tivesse prescrito 4 mg, eu não iria aspirar a ampola inteira, eu iria aspirar apenas 1 ml. Então, isso é extremamente importante, ok? Outra coisa, de acordo com o protocolo da empresa, né, da instituição, vocês têm que fazer o rótulo. Fazer o rótulo antes de montar a bolsa ou depois de montar a bolsa é indiferente. Vai do gosto de cada um, tá?
mas não pode levar a bolsa de soro até o paciente sem ela estar identificada. O processo de montagem do rótulo tá para vocês no material teórico, revisem porque é muito importante. O paciente não pode receber a medicação sem que ela esteja identificada. Tudo bem? É isso.